Hello everybody, how you all doing? Olá pessoal, como estão todos vocês? This is Mr. Guest e olha só, hoje nós vamos aprender algo que confunde a cabeça de muitos alunos. Seja você no básico, no intermediário ou no avançado, que é a regra do S no Present Simple. Você já se perguntou por que às vezes quando nós vamos falar de ações no presente, nós devemos colocar o S no final de algumas ações, de alguns verbos? Como, por exemplo, se eu falar assim, ó, eu bebo café, né? Eu vou colocar I drink coffee. Mas se eu estiver falando dele, dela ou isso, vai ficar assim, ó, she drinks coffee. Agora, a pergunta que não cala é, por que algumas horas a gente precisa de colocar o S e outras horas nós não precisamos de colocar o S? Olha, existe uma explicação gramatical e uma explicação histórica para isso. Vamos começar pelo contexto histórico. No português, quando nós conjugamos os verbos, nós mudamos o final, nós mudamos a estrutura do verbo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o verbo ir, né? Por exemplo, eu vou, por exemplo, né? Eu vou. Você vai. Nós vamos, né? Eles vão. Ficou muito fora de ordem aqui. Peraí, ó. Eu vou, você vai, nós vamos, eles vão. Então, quando a gente pega esse verbo, a gente vai ter que flexibilizar ele dependendo da pessoa na qual nós estamos usando, né? É tão interessante isso, porque há um tempo atrás, o inglês funcionava da mesma forma. Vou colocar aqui, mesma forma. Ou seja, as palavras, os verbos, eles também tinham muitas variações. E no decorrer do tempo, essas variações, elas foram se perdendo, elas foram se otimizando, tá bom? E a última variação que sobrou foi esse danado desse S aqui, na terceira pessoa do singular. Então essa é uma variação que acontece no presente simples, ou seja, em ações no presente, por exemplo, eu vou, eu bebo, eu estudo, eu faço, né, que eu vou ter que colocar, quando eu estou falando da terceira pessoa no singular, um S na frente desse verbo. Por quê? O contexto histórico nos indica que essa é a última mudança que permaneceu na estrutura desses verbos. E só para você entender o que é primeira, segunda, terceira pessoa em inglês, deixa eu te ajudar com isso aqui bem rapidamente. Então, a primeira pessoa sou eu, né? Sou eu. Então, ó, eu, que no inglês é I, e que é primeira pessoa. E essa primeira pessoa é no singular, eu estou falando apenas de uma pessoa. Então, a primeira pessoa, vou colocar aqui singular. A segunda pessoa é você. Então, é eu, você. Segunda pessoa é você, que no inglês é you, que é aqui, segunda pessoa, e eu estou falando só de você, ou seja, está também no singular. Ok, então, primeira, segunda, agora vamos para a terceira pessoa no singular, né, que é ele ou ela, que no inglês é he ou she. Então, é terceira pessoa no singular. Barra singular. Ou seja, eu estou falando dele ou estou falando dela. Agora, vamos para a primeira pessoa no plural. Então vai ser nós, que no inglês é we, que é primeira pessoa, plural. Agora vamos para a segunda pessoa no plural, que é o quê? Vocês, que no inglês fica you. Isso mesmo, you. É a mesma palavra utilizada na primeira pessoa no singular,
you, que é segunda pessoa barra plural. E nós temos eles ou elas, que no inglês é they, que é a terceira pessoa do plural. E no inglês, nós consideramos o it, né? Que é isso, aquilo, uma coisa, etc., como uma terceira pessoa aqui no singular. Ou seja, quando você for falar da terceira pessoa no singular, você vai precisar de adicionar esse S, porque nós precisamos de utilizar essa regra chamada a regra do S no presente simples. Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, chove muito aqui. It rains a lot here. Né? It rains a lot. Né? Isso chove muito aqui. Então, eu tenho o verbo rain, que eu precisei de adicionar um S, porque está no presente, e como o it, ele é considerado uma terceira pessoa no singular, eu precisei de adicionar o S, tá bom? Se eu estiver falando, por exemplo, que ele faz o dever de casa, fica assim, he does the homework, né? Então, eu adicionei o ES, porque essa palavra aqui termina com O, né? O do vira does. Mas se eu fosse falar que eu faço o dever de casa, ficaria I do the homework. Então, agora você já sabe o contexto histórico e o contexto gramatical da regra do S. Lembrando que essa regra ela se aplica apenas no presente simples. Ou seja, se você falar assim, ó, eu fiz o dever, I did the homework, e se você quiser falar, ele fez o dever, vai ficar assim, ó, he did the homework. Ou seja, nós não vamos acrescentar o S quando estamos falando do passado, do futuro, nada disso. É apenas no presente simples que essa regra do S existe no inglês, que foi a última que permaneceu. Vai saber se um dia eles vão mudar ela ou não, não é mesmo? Mas agora é hora de você praticar. A minha sugestão é que você escolha pelo menos 10 contextos para que você possa praticar. Pegue 10 contextos e escolha as pessoas aqui, eu, você, nós, né, a primeira pessoa no singular ou no plural, etc. Escolha 10 contextos, 10 ações e faça uma tabela para que você possa praticar. Porque assim como eu disse no início desse vídeo, é uma regra, de certa forma, muito fácil de se ignorar no inglês. E eu vejo muitas pessoas cometendo erros, não só alunos do básico, mas do intermediário e do avançado também. E para corrigir e se adaptar a isso, você precisa de nada mais, nada menos do que prática. Agora você entende o mecanismo, você sabe o porquê essa regra existe e como ela funciona. Só que nada disso vai funcionar no seu inglês se você não praticar. Então a minha recomendação é, pega aí o seu caderno, igual eu faço aqui com o meu caderno, crie frases, crie exemplos, crie contextos, crie a sua tabela e pratique para que isso possa tornar natural ao você falar, tá bom? Não esquece de comentar, deixa o like e manda esse vídeo também para o seu amigo ou para a sua amiga que está aprendendo inglês e que possivelmente tem essa dificuldade ou precisa de aprender essa regra do S do Present Simple. E fique ligado e até o próximo vídeo. Bye, bye.